Supremo Tribunal Federal deve julgar na próxima semana uma ação que questiona o aumento do fundo eleitoral. Para falar sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo, do Rio Grande do Sul. Boa tarde, deputado. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu já começo perguntando, né? O valor antes era de 2 bilhões de reais e agora passa para mais de 4 milhões. Esse dinheiro vai beneficiar quem está no poder já, os partidos mais poderosos, digamos assim, cujos critérios determinam maior recebimento de recursos pelos partidos que possuem mais representatividade na Câmara dos Deputados e no Senado Federal? Sem dúvida, Elisângela. Boa tarde a todos os que nos acompanham na Jovem Pan. O fundão eleitoral, ele tem servido realmente para a reeleição dos políticos que hoje estão no poder. Nós temos, inclusive, dados relativos às eleições de 2018, que demonstram que, em média, um deputado que concorreu à reeleição recebeu R$1.200.000, enquanto candidatos novatos, ou seja, aqueles que não concorriam à reeleição em 2018, receberam em torno de R$86.000 de dinheiro público do fundão. Além disso, aqueles com maior patrimônio são os que têm recebido mais dinheiro do fundão. Em média, aqueles que têm patrimônio superior a R$1 milhão declarado à Justiça Eleitoral e à Receita Federal receberam mais de R$500 mil de fundão, enquanto aqueles que tinham patrimônio declarado de até R$10 mil receberam, em média, R$58 mil do fundão. Ou seja, o fundão não serve para renovação política, não serve para os mais pobres ou as pessoas menos desprovidas de condições participarem das eleições, pelo contrário, serve à perpetuação daqueles que estão no poder, e por isso nós, do Partido Novo, desde o primeiro momento, não apenas somos contra a existência do fundão, como não o utilizamos nas nossas campanhas eleitorais. Seria um recebimento de verbas antidemocrático, digamos assim? Eu entendo que sim, Elisângela, porque a democracia, ela depende da vontade das pessoas de participarem do processo. E nós entendemos que para a pessoa participar do processo, ela precisa participar voluntariamente, se depende da vontade dela, e não obrigatoriamente por meio do dinheiro dos seus impostos, que é arrancado do cidadão para a utilização em campanhas políticas. O dinheiro dos impostos deveria ir para a saúde, para a segurança, para a educação, áreas que sempre necessitam apoio do poder público, porque falta recursos em muitos aspectos nesses setores. E, no entanto, que a gente vê esse dinheiro indo para campanhas eleitorais, para pagar santinho, pagar gasolina combustível de jatinho, pagar cabo eleitoral, enfim, uma série de despesas sem que o eleitor esteja de acordo com isso, que eu acho pior de tudo, porque o eleitor não concorda necessariamente com a plataforma de um determinado partido político e, não obstante, está financiando ele e os seus candidatos. E antes lá de 2015, quando existia a possibilidade de um financiamento privado, esse montante ainda era menor do que esse agora. Exatamente, o montante inicial era menor e inicialmente foi dito que o fundão eleitoral seria criado extinguindo-se a propaganda partidária na TV. E foi o que aconteceu no primeiro ano. Extinguiu-se a propaganda partidária e uma parte dos recursos do fundão era oriunda dessa economia, digamos assim, feita da propaganda partidária. Agora, o que aconteceu? Além de ter aumentado e muito o valor do fundão em relação à última eleição, na última eleição nós tivemos em torno de 2 bilhões de reais, agora nós vamos, junto com a propaganda partidária, quase 6 bilhões, porque não é só o fundão eleitoral, mas também o fundo partidário, ele também pode ser utilizado na campanha. Além disso, foi reinstituída a propaganda partidária. Ou seja, é o povo pagando mais uma vez a conta da propaganda política para os políticos fazerem campanha, dizerem que vão melhorar a vida das pessoas, que vão vender uma série de ilusões, fake news no horário eleitoral, etc. Com quem? Com o dinheiro das próprias pessoas. Eu acho isso muito triste no nosso país e nós precisamos continuar batalhando para mudar a situação, e por isso o Partido Novo ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando esse aumento, questionando a forma como foi feita a discussão do orçamento, e a gente espera que o Supremo Tribunal Federal possa anulá-lo, e a gente sempre vai até as últimas consequências para barrar aumentos do dinheiro público na utilização de campanhas eleitorais. Repito, nós somos contra a própria existência do fundo e não utilizamos nenhum centavo desse dinheiro nas nossas campanhas. Acredita que o Supremo vai barrar?
Essa é uma decisão que cabe agora ao plenário, né? O ministro André Mendonça passou a decisão para o pleno do Supremo Tribunal Federal. Eu espero que o Supremo tenha esse entendimento de que o processo legislativo foi ferido. Nós entendemos, eu particularmente, que as decisões do parlamento elas só podem ser questionadas quando há um problema na forma como a aprovação foi feita, não na aprovação em si, porque afinal de contas nós somos eleitos como deputados, os senadores também, para tomar decisões, mesmo que nós não concordemos com elas. Há decisões que são tomadas por maioria e que precisam ser respeitadas, mas neste caso nós entendemos que o devido processo legislativo foi ferido, não foi da forma correta como foi feito esse aumento, que aliás deveria ter sido de iniciativa do Poder Executivo e não do Poder Legislativo, e esperamos que o Supremo Tribunal Federal concorde com essa nossa premissa e assim acabe anulando este aumento no fundão eleitoral feito no final do ano passado. Deputado, caso o Supremo não acate, acredita que daqui para frente, a eleição, ela vai inflacionar as campanhas eleitorais, se isso realmente acontecer? Sem dúvida. A gente tem visto já que uma série de custos já têm sido mais altos do que aqueles que eram nas eleições passadas. Os valores que foram pagos nas campanhas eleitorais, sem dúvida há uma inflação em virtude desse excesso de recursos destinados à campanha eleitoral e, obviamente, também o que a gente vai já perceber de forma geral é uma distribuição desigual dos recursos entre os candidatos, como já aconteceu nas eleições passadas, porque eles já não têm um critério objetivo determinado pela lei, a não ser o percentual para mulheres e depois por critérios raciais definidos pela própria Corte Eleitoral, mas fora isso, não há um critério objetivo para a divisão dos recursos dentro dos partidos. E o que acaba acontecendo? Aqueles parlamentares que mais são próximos dos líderes, mais são próximos dos presidentes ou até mesmo donos dos partidos políticos, vão receber mais recursos, como aconteceu em anos passados, e aqueles que estão concorrendo pela primeira vez ou que não têm grandes condições de eleição vão ter ainda mais dificuldades porque não terão acesso a esse recurso. Então, por outro lado, o que a gente tem feito sempre é uma campanha para que as pessoas se conscientizem sobre a utilização desse dinheiro público e procurem apoiar candidatos, que eventualmente não façam uso desses recursos para que eles possam ter também doações de campanha para poder, por meio de doações pessoa física, competir em pé de igualdade com aqueles que vão receber milhões de reais de dinheiro público. É o que a gente pode fazer nesse momento. Mais de 4 bilhões, esse valor poderia ser destinado a outras áreas? Sem dúvida nenhuma, poderia começar sendo destinado até mesmo para o combate à pandemia, o que a gente já tinha tentado fazer lá início com a PEC, que foi aprovada sobre a Covid-19 e nós fomos barrados. Poderia ser utilizado na saúde de forma geral, não apenas nisso, poderia ser utilizado na educação, poderia ser utilizado na segurança pública, dinheiro dos brasileiros. É dinheiro que é arrecadado dos impostos e, obviamente, faz falta em muitas outras áreas e, mais uma vez, vai ser utilizado em campanhas políticas. Isso é lamentável e, mais uma vez, repito, por isso a gente espera que o Supremo Tribunal Federal possa rever essa posição e, depois de revista essa posição, em uma nova votação, o parlamento respeite a maioria da população que tem se declarado contra essa existência do fundão também. É importante falar que os partidos conseguem, de uma outra forma, angariar dinheiro para as campanhas, 2 bilhões, por exemplo, e outros recursos, como acionando a militância, vendas de camisetas e bonés, digamos assim, tudo isso para ajudar e colaborar com a campanha do político. Isso seria o correto, Na verdade, campanhas que são feitas com o dinheiro das pessoas são campanhas voluntários, digamos assim, não por meio dos impostos, são campanhas muito mais orgânicas, São campanhas que respeitam realmente a vontade do eleitor que está disposto a apoiar determinado candidato. Eu tive na última eleição para deputado federal a alegria de ter a maior vaquinha do Brasil, foram mais de 900 doadores em todo o país, foram mais de 1.000 doadores no total, considerando os doadores da vaquinha e doadores que fizeram doações diretamente, à conta eleitoral.
E isso me deu uma grande alegria, porque todo eleitor, mesmo aquele que fez doação de apenas R$5 para minha campanha eleitoral, se sentiu muito mais parte de um projeto de vitória. Não à toa, eu obtive também na última eleição, e fiquei muito honrado com isso, a maior votação no estado do Rio Grande do Sul. Agora, é óbvio que isso precisa ser culturalmente modificado no nosso país. Muitas pessoas não têm essa cultura ainda de fazer doações para partidos políticos ou para candidatos, ainda mais com a péssima reputação que os partidos políticos têm, não é? Mas nós esperamos que, por meio dos bons exemplos que há na política, nós consigamos estimular as pessoas a participar das campanhas eleitorais também, por meio de doações, mesmo com pequenos valores, para tentar fazer frente a esse fundão milionário que acaba servindo apenas para reeleger aqueles que já estão hoje no poder. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan Domingo.